Antônio, deixa eu explicar para ti esse conceito, certo? Porque não tem a ver com o fato de ser var ou let. Colocando aqui no VS Code, quando você define uma variável a que recebe um valor 1, certo? Na verdade, nesse momento não está sendo armazenado o ponteiro para uma variável, né? Uma referência para a variável, e sim o próprio valor da variável, certo? Porque esse tipo é um tipo básico da linguagem, certo? Um tipo primitivo. Então, nesse caso, o que está sendo armazenado é um valor. Eu sei disso porque se eu criar uma outra variável, b, colocando aqui b, certo? Recebe o valor de a. Nesse caso, o que está sendo feito nessa atribuição é uma cópia, certo? Meu filho vai ficar fazendo barulho aqui do lado, certo? É uma cópia. E se eu fizer, por exemplo, a mais mais e b menos menos e mandar imprimir no console, console.log, o valor de A e o valor de B, você vai ver que são valores independentes, né? Eu tenho o valor 2 e 1, porque na verdade quando eu faço isso, essa atribuição não é feita por referência, é feita uma cópia da variável, certo? Eu vou ficar parando aqui porque ele está tentando subir aqui em cima da cama, mas vamos lá. Eu vou criar aqui um objeto, certo? E colocar aqui o nome, por exemplo, Ana. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho agora um objeto criado com var, e essa variável a aponta para esse objeto, ou seja, é uma variável que aponta para uma referência. Quando eu faço b recebe o valor de a, significa que essas duas variáveis apontam para a mesma referência. Então, se eu executar esse código, tu vai perceber que ele vai mostrar os dois objetos. Vamos supor, como é que eu sei que eles estão apontando para a mesma referência? Porque se eu fizer b nome recebe o valor Carlos e executar, você vai perceber que os dois objetos mudaram o valor. Mas se eu mudei só para b, foi. Mas como os dois apontam para a mesma referência, mudando na variável b, aponta para os dois, tanto para a variável a como a b apontam para o mesmo objeto, mudando em um, o outro é refletido automaticamente. Ah, Léo, e se eu mudar para let? Simular para let, o comportamento é exatamente o mesmo, não muda nada. Então eu posso executar e ele vai apontar para os dois vão apontar para a mesma referência, mudando um altera o outro. Isso porque aqui eu estou trabalhando com objeto, ou então array, que são estruturas não primitivas, né? Se eu trabalhar com número, o número, a atribuição é feita por cópia. O que é que vai mudar nisso que tu falou? O que vai mudar é se eu trabalhar com uma constante. Se eu disser que A é uma constante, certo? Eu posso até colocar B como uma constante também, sem problema. Nesse caso vai funcionar, tá certo? Então ele vai mudar também. O que eu não posso fazer é tentar fazer com que A receba um novo objeto. Por que que eu não consigo fazer isso? Porque A é uma constante. Só posso atribuir para a variável A uma única vez. Eu não posso fazer uma segunda atribuição para A sendo uma constante. Então, executando, ele vai gerar um problema dizendo que a variável a, quando eu tentei atribuir a segunda vez, ele disse que não pode, porque eu não posso atribuir para uma constante, certo? Fora isso, o comportamento de let e var com relação à referência é a mesma coisa. Então, tanto faz eu ter let como var. Se uma vez que eu tenho um objeto, um tipo de referência, um tipo que tem uma referência associada como objeto, um array, quando eu faço uma atribuição, eu estou fazendo a atribuição daquela referência. E aí, uma vez que eu mudo de uma variável, a partir de uma variável, a outra variável automaticamente percebe a mudança. Então, tanto faz o fato de ser var, tanto faz o fato de ser let ou const. A única diferença é que const não permite que eu faça uma reatribuição, entendeu? Posso atribuir uma vez, depois disso eu não consigo atribuir de novo. Mas var e let, nesse sentido, é a mesma coisa.